Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Aqui, cumprimentos na mesa através do Dr. Paulo. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom saber que nós podemos contar com esse tipo de preocupação vinda aqui da Tribuna de São José do Rio Preto. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação muito enfática que pode e vai, a partir, na verdade, desde 2018, né, ela começou a ser instituída, em 20 ela entrou em vigência, só que com a entrada da Emenda Constitucional 115, no último ano, né, levando aí o direito da proteção de dados para os direitos fundamentais, então trouxe uma preocupação um pouco mais aquém daquelas que a gente previa, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela está ligada diretamente à segurança e à preocupação. Trazer aqui coisas técnicas e falar sobre a lei talvez seja chovendo molhado, né, dentre aqui os colegas. O que eu vou trazer para vocês é exemplos. Trazer o exemplo da Prefeitura de Barueri, por exemplo, que teve um incidente de vazamento por conta do colaborador. O colaborador ele tirou uma foto de um posto de saúde, jogou num grupo de WhatsApp, e aquela foto era um documento, era um exame de uma pessoa da comunidade, e que esse exame, essa pessoa era portadora de HIV. Trouxe, então, uma indenização, trouxe, então, um problema de incidente de vazamento para aquela prefeitura. E por que eu estou trazendo isso aqui à tona para a gente? Porque a gente não trata só de prefeitura, a gente trata de todos os órgãos públicos. Trago também uma notificação no dia 18/10, que foi feita para o IANSP, por conta de incidentes de vazamentos, por conta da ausência de DPO. O DPO é o encarregado de dados. Sem este encarregado de dados, a gente não trata desta lei. A gente pode fazer qualquer tipo de adequação, seja em prefeitura, seja em órgãos públicos, seja em empresas, seja em clínica, seja em qualquer lugar que tenha e conste um CNPJ. Ainda mais com a utilização do universo público, em que a gente tem transparência, né, que é um dos princípios basilares da lei. Junto com finalidade, segurança, prevenção, proteção de dados, nós temos a transparência. Julgo que com a finalidade, são dois pilares que, para mim, são indiscutíveis, né? Então, por isso que é importante a gente trazer a figura aqui do DPO. Que se acontecer um incidente de vazamento, a autoridade pública ela tem responsabilidade? Sim, ela tem. Só que se não tiver a figura do DPO, não adianta nada, não resolve muita coisa. O link direto com a autoridade nacional, com a ANPD, é o cara do DPO, é a figura dele, né? E para essa tem várias vertentes, é um trabalho muito delicado. E é onde a coisa vai começar a acontecer. A adequação, ao que a gente entende e verifica por aí, as pessoas entendem que seja classificação contratual, que seja software, eu tenho software, o software já está ok, na minha prefeitura já está ok com o software, só que o que acontece? A adequação ela é muito mais demorada e muito mais complexa do que a gente imagina, né? A adequação ela passa por vários pilares. Ela começa por montagem de fluxo, entendimento de mapeamento, aí vem as documentações que são obrigatórias pela lei, que são o inventário de dados. Você pode captar esses dados, seja dos colaboradores dessa prefeitura, seja trazendo para o universo da prefeitura, seja dos colaboradores, seja dos munícipes. Nós temos aqui dados de saúde, nós temos dados tributários, nós temos inúmeros dados sensíveis, né, que transitam aqui dentro da prefeitura. Então, a gente tem que demonstrar para essas pessoas, para os titulares desses dados, o que é feito com isso. Então, qual é o caminho que deve ser perseguido? Então, por que eu estou captando esse dado enquanto controladora da prefeitura? Por que eu mantenho esses dados? Por quanto tempo eu mantenho esses dados? Para que eu vou desligar esses dados, seja pedido ou não? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser esse descarte? Então, é um volume muito grande de informações. Depois do inventário, nós temos o plano de ação, o relatório SWOT, que é o 5W2H, tudo isso dentro da adequação, né? Então, não é tão simples quanto parece. Análise de cláusulas contratuais também entra, só que acontece que se a gente fizer tudo isso, relatório de impacto, nós fizermos o e-book, código de ética, se nós fizermos toda essa classificação e a gente não tiver a figura do DPO, a gente continua sem ter nada. Porque as multas elas chegam a 50 milhões de reais por infração. E uma das infrações é a ausência de DPO. Então, você pode ter toda a tua adequação, mas se você não tem o encarregado de dados, você continua cometendo uma infração. E isso é um ponto muito delicado e muito interessante a ser pontuado, né? Fora isso, fora todo esse trâmite, se nós não trouxermos à baila, eu estava falando com o doutor Eduardo ainda há pouco sobre a cultura. Nosso maior problema hoje, enquanto profissionais da segurança de dados, né, da privacidade de dados, é a cultura. Eu estava comentando com ele que eu fui dar uma palestra numa cidade para empresários e compareceram 4 empresários de 57 inscrições que nós tivemos. Então, por aí a gente começa a observar como é que é pontual a gente falar sobre a cultura,
E quando a gente muda a cultura de um órgão público, de uma entidade pública, de qualquer que seja o lugar, até mesmo dentro da nossa casa, a gente muda a cultura, a gente consegue mudar processos. E estou falando isso de modo macro, né? Então, se nós não tivermos a cultura, né, de privacidade de dados, se nós não tivermos a cultura de segurança, que é o que as pessoas prezam aqui da gente, né? Segurança, transparência. Se não tivermos a cultura, não resolve nada. Eu vou trazer um exemplo para vocês. As pessoas imaginam que a LGPD seja de documentos digitais. Mas os documentos em cima das mesas dos senhores, se contiver dados, talvez possa ser um incidente de segurança. Porque, às vezes, para uma pessoa não é interessante esses dados, mas para outras pessoas esses dados são importantes. Trabalhamos com a transparência, o princípio de acesso à informação, a gente trabalha aqui. Só que todo dado ele é tratado. Não é porque trabalhamos com dados públicos que não temos que tratar esses dados. Então, é muito delicado isso que a gente vai fazer. Grupo de WhatsApp, isso é muito delicado, as informações que a gente pontua em grupos de WhatsApp. Então, assim, é um universo muito maior daqueles que a gente está imaginando que seja a LGPD. E posso dizer com bastante clareza para vocês que a Autoridade Nacional está se movimentando arduamente, principalmente depois da inserção do artigo 21 da Constituição Federal, que deu poder para os entes federados fazer as fiscalizações. Então, após essa entrada, eles estão se mobilizando de modo absurdo para fiscalizar, porque é uma legislação arrecadatória e todos nós sabemos disso. Tratar de uma legislação que pega 50 milhões de reais por infração, não sei, 2% do faturamento bruto. Ah, mas, beleza, se é 2% do faturamento bruto, chegada à limitação de 50 milhões a gente tiver para pagar isso, ok, mas e aí, como é que fica a tua publicidade? Porque a primeira coisa que acontece depois de uma autuação é a publicação no Diário Oficial da União. Como é que fica a credibilidade disso? Como é que você explica isso? Quem é o responsável disso? As pessoas elas esquecem que tem responsabilidade civil por detrás disso. A Autoridade Nacional ela trata, sim, de infrações, ela trata de multas, ela trata de muitas coisas. E por detrás? Tem inúmeros processos trabalhistas por detrás disso, pedindo as indenizações em razão de incidente de vazamento. Então, bem sutilmente e de modo bastante razoável, eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho, bem rapidamente mesmo, qual é a importância e o tamanho do problema que a gente vivencia hoje, deixando de lado a preocupação com a privacidade e a segurança dos dados das pessoas, sejam elas portadoras do CPF, são os portadores dos dados. Espero, em breves momentos, e já agradecendo o espaço, ter trazido um pouco mais de consciência. É aos poucos que a gente vai pingando a consciência, não é mesmo? Desde já eu agradeço o vereador, Dr. Jean Dornelas, muito obrigada pelo espaço aqui na tribuna. Agradeço a todos na presença aqui do nosso presidente.